Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 17. Eu sou a verdadeira videira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não produz fruto, ele o corta. E todo o que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis puros, por causa da palavra que eu vos fiz ouvir. Permanecei em mim, como eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como ramo e seca. Tais ramos são recolhidos, lançados ao fogo e se queimam. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vós o tereis. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto, e vos tornais meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no meu amor. Se observais meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos digo isso para que a minha alegria esteja em vós, e vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Mas vos chamo amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu vos dei a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao meu Pai, em meu nome, ele vos dê. Isto vos mando: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A comunhão de Jesus com o Pai, ela é indivisível, ela é indestrutível. Então não tem como eu ter comunhão com Jesus sem ter comunhão com o Pai. Não tem como. Porque a palavra de Jesus é a palavra do Pai. E Jesus está dizendo que o Pai é maior, porque Ele enviou Jesus. Então, nós que somos enviados por Jesus somos embaixadores dele e, por consequência, embaixadores do Pai também. Falamos em nome dele. Nossa missão é grande. Só que ela só vai funcionar, de fato, na plenitude. E aí, essa plenitude, nós temos que olhar para a santidade.
para a vida dos santos, ela só vai funcionar na plenitude se nós formos plenamente íntimos de Deus. E aí é que é essa função de não ficar longe de Deus e de viver o mandamento de Deus, que é o amor uns pelos outros. Amar a Deus é óbvio, mas amar também os outros, como Deus amou, como Jesus amou, como Jesus deu o exemplo. Caso contrário, o ramo não vai dar fruto e vai ser cortado e vai secar e vai ser lançado no fogo. Aqui, essa parábola que Jesus conta está dizendo do que acontece com o cristão, uma cristã ou com qualquer pessoa nessa face da terra que, chegando ao final da sua vida, seja avaliado por Deus como sem fruto. E aqui eu não estou fazendo um julgamento de não cristãos que nunca ouviram falar de Deus, como eles vão ser julgados. Deus terá uma forma de julgá-los. Mas a igreja será através de frutos. Desses frutos genuinamente cristãos. Genuinamente cristãos. E para dar frutos genuinamente cristãos, a gente tem que permanecer nele. Olha, ele está dizendo que nós já estamos puros por causa da palavra que ele nos fez ouvir. Como assim estamos puros? Podados. Quem nos poda é a palavra. Nos poda do quê? Das coisas desse mundo. Já estamos podados. Vai dando fruto. O fruto começa na fé. Nós começamos a acreditar em Deus. Começamos a acreditar em Jesus. Começamos a seguir Jesus. Aí o pai vai vendo aquele brotinho e começa a podar aquilo que não pertence ao reino de Deus. Através da palavra de Deus. Que nos ensina o que é correto e o que não é correto. O que é da graça de Deus e o que é pecado. E aí, se nós vamos correspondendo a isso, Deus vai tirando da nossa vida esse pecado. Só que isso é dinâmico. Eu preciso corresponder à vontade de Deus. E aí nós vamos correspondendo, Deus vai tirando, vai podando, vai podando, vai podando. E aí a gente começa a dar fruto. Por quê? Toda aquela erva daninha vai saindo fora. Vai sendo tirada. E esse é o objetivo de Deus, que demos fruto. Mas para dar fruto, permanecer em mim como eu em vós. Eu preciso permanecer. Isso é um esforço nosso. Nós não vamos dar frutos por esforço nosso. O fruto é graça de Deus. É consequência do esforço nosso de permanecer em Deus. Nosso esforço é permanecer. E isso é arrancar da nossa vida o mal e tirando e rejeitando o mal e acolhendo aquilo que é de Deus e buscando Deus cada vez mais, que é a fonte de onde eu tiro alimento, a seiva. O broto não é a árvore. A videira é Cristo. Nós somos os ramos. Ele disse aqui, ó, eu sou a videira, versículo 5. Vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É igual você cortar um galinho lá na ponta da árvore, vai secar. Por quê? Porque ele não está mais sendo alimentado. Quem alimenta o galho é a árvore. Quem nos alimenta é Jesus. Sem ele nada podemos fazer. Nosso trabalho é permanecer, gente. Permanecer. Você que está aqui agora fazendo esse estudo bíblico comigo. Talvez seja a primeira vez. Talvez não. Talvez você esteja retomando. Talvez seja pegou aleatoriamente. O segredo de dar frutos em Deus é permanecer. Talvez você tenha feito um propósito. Vou fazer toda a Bíblia aqui no Diário Espiritual. Vou fazer junto. Mas foi oscilando. Estabelece critérios. Vai nas regras de ouro e fica firme nelas. Não conhece as regras de ouro? Puxa vida. Ler a Bíblia todos os dias é a primeira delas. Ou seja, a fidelidade diária. Escolher um bom lugar, ter hora marcada, ter o material na mão. São 6 as regras de ouro. Né? Fazer em espírito de oração, marcar a duração da sua
leitura. Para quê? Para que não seja nem rápido demais, nem algo descompassado. Enfim. São mecanismos para manter-se fiel a um propósito. E um ótimo propósito, por sinal, porque é a palavra de Deus que nos purifica. Está aqui escrito. Estais puros por causa da palavra que vos fiz ouvir. Que palavra? A palavra de Deus. Essa palavra que a igreja escreveu aqui no Novo Testamento, sobretudo. Gente, se queremos dar frutos, precisamos permanecer. E ele vai repetir essa ordem lá no finalzinho do versículo 9. Vou ler todo o versículo 9. Ó, assim como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Permanecer. E permanecer no amor é, sobretudo, viver aquilo que está no versículo 12. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E lá no versículo 17, ele repete a ordem. Isso vos mando, amai-vos uns aos outros. Ora, por que Jesus repete isso? Não é à toa, é porque é de suma importância na nossa vida. Suma importância na nossa caminhada. Não dá para permanecer só de corpo presente. Vai na missa, vai nas reuniões de pastoral e tal, mas não ama. Quem não ama não permanece em Deus. Você pode ir na igreja a vida inteira. Inteira. Desde pequenininho, batizado, até ficar velho, cabelo branco, sem dentes e com as doenças de idosos. Com isso não estou falando para depreciar ninguém, mas para você entender o ciclo de uma vida humana com suas realidades todas. Você pode ir na igreja uma vida inteira, mas se não aprender a amar, você não está em Deus. Dá para ficar uma vida inteira na igreja sem amar? É claro que dá. Olha só para os fariseus, saduceus, doutores da lei. Na sua grande maioria, vivendo no templo, vivendo na sinagoga, vivendo nos partidos, nas reuniões, nas escolas judaicas, sem amor por Deus. Esse era o fruto que Jesus queria encontrar naquela figueira lá. Santidade, amor. Não tinha. Só tinha folha. Claro, não está nessa passagem bíblica, mas você que conhece um pouco mais o Evangelho já entendeu. É isso que Deus espera de nós. Mas não tem como dar fruto sem permanecer. E permanecer é permanecer no amor. No amor por Deus. Todo o resto é consequência. Nós vamos glorificar o Pai, o versículo 8. Meu Pai é glorificado quando produzis muito fruto e vos tornais meus discípulos. Isso glorifica o Pai. Se observais os meus mandamentos, versículo 10, permanecereis no meu amor. Como eu guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Aquilo que nós acabamos de dizer. Jesus está dizendo aqui textualmente. Vai acontecer isso se... E somente se, quem é matemático aí sabe dessas coisas, nós permanecermos no amor de Deus, no amor de Jesus. Tem muita coisa nesse texto para nós vermos. Permanecei no meu amor, essa é a grande ordem e é o título desse texto. Está disposto? Está disposta? Então vem. Então vai. Se aproxima. Permaneça. Mas eu não estou sentindo nada. Permaneça. Mas estão me falando mal de mim. Permaneça. Mas disseram que eu não tenho capacidades. Permaneça, porque nenhuma dessas pessoas é Jesus. Deveriam representá-lo. Mas, ou por uma fraqueza, ou por seus pecados, ou por situações que podem ser extensas ou passageiras na vida delas. Não dá para julgar também, dizer que essas pessoas estão a serviço de Satanás, estão condenadas porque fizeram isso, fizeram aquilo. Não. Olha para Jesus e segue. Tudo isso um dia vai passar. E você vai experimentar o fruto de permanecer em Deus no amor, que é o
grande objetivo de Jesus para nós. Dói, claro que dói. A poda dói? Dói. Mas quando a gente vê que está nascendo flores e vai dar frutos, não só nós experimentamos alegria, mas muito mais, a alegria de Deus. Por quê? Porque Jesus diz isso para que a nossa alegria seja plena. Quero encerrar assim, claro, convido você a continuar nesse texto para ruminar mais, para debruçar-se mais. Talvez Deus fale com você de outra forma, em outros versículos. É muito rico. Olha o versículo 11. E eu vos digo isso, para que minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Olha, ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida para os seus amigos. Eu vos chamo meus amigos, se praticais o que vos mando. Vós sois meus amigos, se praticais o que vos mando. Quer ser amigo de Jesus? Quer ser considerado amigo de Jesus? Esse é o critério. Obedeça. Talvez você pense, nossa, que Deus é esse, né? Essa pergunta aí, essa frase aí é muito orgulhosa da nossa parte humana. Que Deus é esse que para ser amigo tem que obedecer? Ora, nem vou falar nada, né? Nem merece comentário, né? Mas eu já ouvi isso. Deus é muito bom, porque só pede isso de nós, que nós obedeçamos. Obedecer os mandamentos de Deus, se você conhecer, só vai nos fazer bem e felizes. Basta isso para sermos amigos de Deus, e Ele deu a vida por nós. Tem muita coisa para anotar no seu diário. Prepara, viu? Prepara a caneta para sublinhar na sua Bíblia e anotar no seu diário. Nada de preguiça, por favor. Vamos começar pelas promessas de Deus. Tem promessa de Deus no versículo 7 e no versículo 10. Promessas de Deus no versículo 7 e no versículo 10. E ordens? Tem ordens de Deus. Tem ordens de Deus no versículo 4a. Jares, por que às vezes você anota tudo e às vezes só anota um trecho? Porque aqui tem um ponto e ela não necessita de nenhuma outra explicação posterior. Veja, permanecer em mim como eu permaneço em vós. Ponto. Aí o versículo continua falando outras realidades. Mas isso não vai acontecer quando eu falar do princípio eterno, que também está aqui no versículo 4, tá bom? Então, promessa de Deus, versículo 4a. Ordem, tá? Ordem, versículo 4a. Aí também, no versículo 9b, ordem de Deus, mesma coisa. Depois do ponto ali, também vos amei, vem o permanecei no meu amor. Permanecei no meu amor. E aí, outra ordem, versículo 12, é inteiro. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Está mandando, né? Muito claro. E reduzido, versículo 12, no versículo 17. Isso vos mando, amai-vos uns aos outros. Versículo 17 também, ordem de Deus. E agora, princípios eternos. Aqui tem bastante coisa para anotar. Vamos lá. Princípios eternos. Do versículo 1 ao versículo 6 são princípios eternos. Está dizendo nessa parábola das realidades de como funciona essa comunhão com o Filho, falando da videira. Tá bom? E como o Pai nos purifica, nos poda. E quem nos purifica e nos poda, que é a palavra. Muito rico esse texto para nós. Também tem princípio eterno nos versículos 8 e 9. No versículo 11. E dos versículos 13 a 16. Coisa para anotar, né?
nada de preguiça. É por isso que você precisa reservar pelo menos aí, dependendo do tamanho do trecho, uns 40 minutos para você se dedicar bem ao seu estudo bíblico. Olha quanto vai fazer bem. E você que está acompanhando há mais tempo aí, deixa nos comentários como tem sido fazer essa experiência. Muita gente precisa saber do seu testemunho. Não guarda só para você, né? Manifesta ao mundo, manifesta aos outros como Deus tem feito bem, como a palavra de Deus, como conhecer a Deus, como fazer um diário espiritual tem transformado a sua vida. Qual é a mensagem de Deus para você hoje? Anota no seu diário. Como colocar isso em prática na sua vida? Anota no seu diário. Porque é a parte prática que não pode deixar de ser feita. Porque é esta parte sendo realizada que de fato transforma a nossa vida. Você que é novo no canal, pode se inscrever, acionar o sininho da notificação e ficar esperto, porque todos os dias temos vídeos. Todos os dias temos vídeos. E temos vídeos na sequência do plano de leitura, seguindo o método A Bíblia no Meu Dia a Dia, de Monsenhor Jonas Abib. É para ler a Bíblia inteira, só que dentro de um plano de leitura específico que Padre Jonas nos ensinou a Canção Nova, e agora nós queremos ensinar e caminhar junto com você nesta palavra aqui pelo YouTube. Vamos? Vamos fazer juntos? Então, está convidado. Acesse playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual, para que você aprenda e saiba tudo que vai precisar. Já vou dizer para você aqui: canetas coloridas verde, azul e vermelha, uma Bíblia católica, de preferência para fazer aqui no YouTube, Bíblia de Jerusalém, porque a linguagem a tradução vai ser a mesma, tá bom? Mas se você não tiver a Bíblia de Jerusalém, tudo bem, vai precisar de um pouquinho mais de atenção na hora de anotar as realidades, de promessas, ordens e princípios eternos que pode ter diferença na sua Bíblia, tá bom? Não muda em nada o contexto que Jesus está nos ensinando, que a palavra de Deus nos ensina. É só na hora de anotar as realidades, tá bom? Então isso não impede você de fazer contra a Bíblia e acompanhar aqui pelo YouTube. E um caderno para anotar. Quem não gosta de usar caderno hoje em dia, pode anotar, né, até no próprio celular, mas tem que ter habilidade para isso, né? Ou no computador, ou num tablet, enfim, um notebook, qualquer uma dessas realidades dá para fazer também, tá bom? E depois que você aprender, souber qual é o material que você vai usar, você pode entrar na playlist Primeira Carta de São João, que é o primeiro livro que a gente faz. Em seguida você já vai estar com o livro, vai estar mais familiarizado, é só ir seguindo a ordem dos vídeos, eles são numerados, tem um hashtag aí, ó, com um número para você. Por exemplo, esse é o número 58. Bom, vai seguindo e que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.